Olá, uma boa noite a todos. Muito obrigado por nos acompanharem mais uma vez aqui no Evangelho da CEP. Eu peço já de início que vocês, por favor, se inscrevam nesse canal se ainda não forem inscritos. Por favor, deixem um like nesse vídeo, compartilhem ele com as outras pessoas para que o nosso alcance dessas nossas gravações possam alcançar mais pessoas. Se puderem também deixar um comentário aqui no vídeo, tudo isso ajuda na nossa divulgação. Meu nome é Ricardo Melhado, eu sou trabalhador da CEP, eu vou fazer aqui o Evangelho com vocês nessa noite, nós vamos estudar essas lições e eu peço para que vocês já coloquem um copo com água junto a vocês, porque a equipe do plano espiritual aproveita essa água para fluidificá-la, trazer as energias que precisamos, trazer o remédio para cada um de nós. Então, sem mais delongas, vamos fazer a prece de início. Pai de infinito amor e bondade, Mestre Jesus, nosso amigo divino, nós pedimos a inspiração neste momento e a luz para podermos estudar as lições do Evangelho segundo o Espiritismo e do livro Pão Nosso. Peço que o Senhor auxilie a cada um de nós neste momento, abrindo as nossas mentes e corações para essas lições e que também estejamos abertos ao tratamento que o plano maior nos trará mais uma vez. Que assim seja. Então vamos continuar a leitura de onde paramos na última semana. Nós estamos aqui na Coletânea de Preces Espíritas. É o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele está falando aqui nesse tópico, é a prece pelos médiuns. Nos últimos dias, disse o Senhor: espalharei meu espírito sobre todos os encarnados. Os filhos e filhas de vocês profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias, meus servidores e minhas servidoras profetizarão ao receberem meu espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, itens 17 e 18. E aí vem as observações preliminares. O Senhor quer que o conhecimento chegue a todos os homens e que a voz dos Espíritos penetre em todos os lugares, a fim de que cada um possa obter a prova da imortalidade. É com esse objetivo que os Espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra, e a mediunidade está presente em pessoas de todas as classes sociais, entre homens e mulheres, entre crianças e velhos. Ela é um dos sinais que chegaram os tempos anunciados. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza, Deus deu ao homem a visão, os sentidos e permitiu que ele descobrisse instrumentos especiais. Com o telescópio, ele lançou seu olhar para as profundezas do espaço, e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus concedeu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos, ou melhor, são os instrumentos materiais pelos quais os espíritos se comunicam e se tornam compreensíveis a nós. Sua missão é sagrada e tem por finalidade mostrar que a vida é eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre a sua destinação futura, visando reconduzi-lo ao caminho do bem, e não para poupar-lhe do trabalho material que lhe cabe executar na terra, para seu próprio adiantamento, nem para lhe favorecer a ambição e a cobiça. Eis que os médiuns devem compreender bem, para não fazer mau uso de suas faculdades mediúnicas. Aquele que compreende a seriedade do mandato que recebeu, cumpre-o religiosamente. Sua consciência o reprovaria como um ato de profanação, se transformasse em divertimento e distração, para si e para os outros, o dom mediúnico que lhe foi concedido com sérios objetivos e que coloca em contato com os seres do mundo espiritual. Os médiuns, como intérpretes do ensinamento dos espíritos, devem executar um papel importante na transformação moral que acontece na Terra.
Os serviços que podem prestar estão diretamente ligados ao bom uso que fizerem de suas faculdades mediúnicas, pois os que seguem caminhos errados são mais prejudiciais do que úteis à divulgação do Espiritismo. Pelos maus exemplos que dão, retardam a conversão de muitos. É por isso que terão que prestar contas do uso que fizerem da faculdade que lhes foi dada para beneficiar os seus semelhantes. O médium que quer manter a assistência dos bons espíritos deve trabalhar pelo seu próprio adiantamento. Aquele que deseja que sua faculdade mediúnica se desenvolva precisa aperfeiçoar-se moralmente e abster-se de tudo que possa desviá-lo de seu objetivo principal. Se, às vezes, os bons espíritos se servem de médiuns imperfeitos, é para dar a eles bons conselhos e fazê-los retornar ao bem. Mas, quando encontram corações endurecidos e seus conselhos não são ouvidos, eles se afastam e os espíritos maus têm caminho livre. A experiência comprova que os médiuns não acolhem os conselhos que recebem dos bons espíritos, têm suas comunicações deturpadas ao longo do tempo. Após terem revelado algum brilho durante certo período, acabam por cair no erro, no palavreado vazio ou no ridículo. É um sinal evidente do afastamento dos bons espíritos. Todo médium sério deve ter por objetivo obter a assistência dos bons espíritos, evitando assim os espíritos levianos e mentirosos. Sem isso, a mediunidade torna-se uma faculdade improdutiva, podendo resultar em prejuízo para aquele que a possua, e pode se transformar em obsessão perigosa. O médium que compreende o seu dever e tem consciência da sua mediunidade a qualquer momento pode lhe ser retirada, O médium que compreende o seu dever e tem consciência que a sua mediunidade a qualquer momento pode ser retirada, em vez de se orgulhar, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Se suas comunicações recebem elogios, ele não se envaidece com isso, pois sabe que elas não dependem de seu mérito pessoal. Ao contrário, agradece a Deus que permitiu a manifestação dos bons espíritos por seu intermédio. Quando sofre crítica, não se ofende com isso, pois sabe que o conteúdo das manifestações não é obra sua. Reconhece que não foi um bom instrumento e admite que ainda não possui todas as qualidades necessárias para impedir a influência dos espíritos atrasados. Por esse motivo, procura adquirir novas qualidades e pede, pela prece, a força que lhe falta. E aí, por fim, ele diz a prece: Deus Todo-Poderoso, permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Preserva-me da presunção de me achar livre da influência dos maus espíritos, do orgulho que poderia me induzir ao erro sobre o valor daquilo que eu venha a receber. Preserva-me também de todo sentimento contrário à caridade para com os outros médiuns. Se eu for induzido ao erro, inspira a alguém a ideia de me advertir. Que eu possa aceitar a crítica com gratidão e humildade, tomando para mim e não para os outros os conselhos que os bons espíritos quiseram meditar. Se eu for tentado a buscar que seja a abusar, seja no que for, ou me envaidecer pela faculdade que recebi, eu lhe suplico para retirá-la de mim antes que seja desviada de seu objetivo principal, que é o bem de todos e o meu próprio adiantamento moral. Então, esses tópicos aqui estão falando, né, sobre a questão da mediunidade, são observações e preces, né, para o médium. E eu acho interessante ele dizer aqui, né, logo na abertura, que ele fala, né, para conhecer as coisas do mundo invisível, né, do mundo muito pequeno, Deus deixou, né, ao homem aí a possibilidade de criar microscópio. Para ver as profundezas do espaço, nós criamos com a ajuda de Deus o telescópio. E para penetrar o mundo invisível, Deus nos concedeu a mediunidade. Então, ele compara muito apropriadamente a mediunidade com ferramentas do nosso dia a dia para a observação de
situações que a gente não consegue a mero olho nu. Então o nosso olho ele tem a capacidade de observar aqui o nosso ambiente comum. Com o microscópio a gente observa o mundo pequeno, com o telescópio a gente observa, né, profundezas aí do espaço, e devemos assim usar a mediunidade para nos aprofundar nessas questões do pós-vida. Ele fala: os médiuns são encarregados de transmitir aos homens ensinamentos dos espíritos, ou melhor, são os instrumentos materiais pelos quais os espíritos se comunicam e se tornam compreensíveis a nós. Ele diz: os espíritos vêm nos instruir sobre a nossa destinação futura, nos reconduzir ao caminho do bem, mas não para nos poupar do trabalho material que cabe a cada um de nós executar aqui na Terra. Isso é em benefício do nosso próprio adiantamento também. Então é importante que a gente tenha essa distinção, né? Os médiuns são intérpretes dos ensinamentos dos espíritos. Eles executam esse papel de transformação moral das pessoas, né, na Terra, né? Os espíritos podem se servir de médiuns imperfeitos, mas o objetivo do médium é sempre buscar a perfeição como algo, como um objetivo meio utópico, né, para esse momento, mas é uma luta de melhoria constante, comparando você a você mesmo de ontem. Hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu fui ontem, do que eu fui o mês passado, eu estou progredindo, estou indo no caminho correto. E esses médiums que não acolhem esses conselhos e não se melhoram, têm as suas comunicações deturpadas ao longo do tempo. Então, de uma forma muito apropriada, essa comparação de ferramentas diferentes com a mediunidade que nós, espíritas, encaramos aí como essa ferramenta que abre portas à comunicação dos espíritos conosco, trazendo instrução, trazendo uma melhor interpretação do Evangelho de Jesus, reformulando essa interpretação com base, né, nos ensinamentos que nós temos recebido dos Espíritos. Então essa foi a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e agora o nosso segundo livro, o Pão Nosso. Vamos ler a lição 149. Crer em vão. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 2. Então aqui umas palavras bem difíceis, mas o Emmanuel vai nos ajudar a entender essa lição, crer em vão, com as suas palavras e exemplos. Vamos ver. Qual acontece a muitas flores que não atingirão a frutescência na estação adequada, existem inúmeras almas nos serviços da crença que não alcançam, em longos períodos de luta terrestre, a iluminação de si mesmas, por haverem crido em vão nos trilhos da vida. Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles seriam salvos se retivessem o Evangelho. A revelação de Jesus é o campo extenso onde há lugar para todos os homens em nos referindo aos serviços diversos. Muitos chegam à obra, todavia não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz com a vida eterna que o cristianismo nos desdobra ao olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre com vistas à necessária aplicação. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto,
sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Então Emmanuel esclarece alguns pontos para nós aqui, né? Ele fala que, da mesma maneira como algumas flores não atingem frutos, né, adequados no momento da estação que é mais apropriado para isso, existem almas que, nos serviços da crença, da religiosidade, depois de longos períodos de luta terrestre, também não alcançam essa iluminação de si mesmas. E ele fala que é imperioso que nós retenhamos, né, que a gente aprenda, que a gente mantenha junto a nós o Evangelho. Devemos fazer isso. E aí ele fala: a revelação de Jesus é um campo extenso, onde há lugar para todos os homens. Cada um de nós. Tem muitos serviços. Mas muitos chegam à obra e não passam da letra. Eles trabalham apenas no canto intelectual. Outros improvisam alguns sistemas teológicos, contribuem na estatística e se preocupam na localização histórica do Senhor, né, de entender aonde ele esteve, né, no momento histórico. E aí ele fala: é imperioso reconhecer, nós devemos reconhecer, que essas tarefas são sempre dignas e úteis. Mas que, para que nós tenhamos angariado, né, juntado para nós algum valor verdadeiro, temos que ter o ensinamento do Jesus aplicado na nossa vida. E não só ficar na teoria, não só ficar nesse estudo que não traz de alguma forma para nós essa modificação, essa reforma moral, como nós chamamos no contexto da doutrina espírita, que nada mais é que a melhoria de nós mesmos. E aí ele fala: cada aprendiz é uma página viva do livro que Jesus está escrevendo na evolução da Terra. Ou seja, nós somos parte importante, né, dessa evolução terrena. Temos um campo a trabalhar, para manter aqui a analogia que ele está fazendo com flor e tal, que é o campo do nosso próprio íntimo, dos nossos pensamentos que nós cultivamos, dos sentimentos que nós cultivamos. Então é muito apropriado da natureza humana que a gente ainda fale em pensamentos, que a gente ainda fale em sentimentos que não são dos melhores. Mas nós temos que nos policiar, nos melhorar e vigiar para que nosso campo íntimo de pensamentos e de sentimentos seja sanitizado, seja melhorado. Então, eu ainda vou sentir raiva, eu ainda vou sentir tristeza, eu ainda vou sentir desespero, mas eu não posso deixar que isso tome conta de mim e faça parte sempre de mim, esteja sempre ao meu lado, que eu esteja sempre com raiva, que eu esteja cultivando ódio. Essas situações são os pontos em que a gente tem muito ainda a trabalhar, como num campo, para manter de novo, né, o exemplo do que ele estava falando. A gente vem recolhendo ali, tirando restos de folhas, vem podando a árvore, e assim a gente tem que encarar nós mesmos, né, essa poda dos nossos sentimentos inferiores, dos pensamentos que não são apropriados, a melhoria das nossas palavras, das nossas atitudes, em conformidade com a doutrina e aquilo que a gente aprende no Evangelho de Jesus. Então, muito bem, feitas as duas leituras, vamos elevando os nossos pensamentos neste momento para fazer a vibração, iniciando pelo nosso planeta, vibrando a muito amor e harmonia a toda a nossa casa terrena, vibrando por todos os seres encarnados e desencarnados que aqui habitam, por todos os países, pelos seus povos, pelos seus dirigentes, que sejam iluminados pelo nosso Mestre Jesus. Que o nosso país também seja abençoado, que os nossos dirigentes também sejam iluminados e envolvidos na inspiração superior para conduzirem a nossa nação. Vamos vibrando por todos os trabalhadores do bem, por todas as religiões,
pelo desenvolvimento espiritual da juventude. Vamos vibrando pelos enfermos do corpo, da alma ou do espírito, que todos recebam a luz, a proteção e a força para se restabelecerem. Vamos entregando uma vibração nas mãos da equipe do plano espiritual para que ela seja utilizada onde foi programado pela equipe neste momento. Vamos pedindo licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos, pela água do nosso copo, vibrar pela nossa casa, pela renovação do nosso ambiente, do nosso lar, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. E assim, agradecidos por podermos mais uma vez nos reunir, estudar essas lições, entrar em contato com os ensinamentos de Jesus, com os amigos do plano espiritual e agradecendo a presença amiga da equipe do plano espiritual, vamos encerrando com esta prece de muita gratidão ao nosso Pai Maior por todas as bênçãos incontáveis da nossa vida, agradecendo ao Mestre Jesus por estar junto a nós, saber de nós e cuidar de nós, como a lição disse. Somos uma página viva que Jesus escreve, somos responsáveis pelas nossas atitudes, mas contamos com o amparo desse nosso amigo e por isso somos muito gratos. Agradecemos também à equipe do plano espiritual, aos nossos mentores e companheiros do plano maior que sempre nos inspiram positivamente no nosso dia a dia. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado a todos e uma boa semana.